Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou Paulo Aide e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E cada história de perseguição, cada história de recusa da liberdade para viver a sua fé, para se expressar livremente, enquanto crente, cada uma dessa história é uma história de martírio. O Patriarca de Lisboa, que acabámos de escutar, esteve na apresentação em Lisboa do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo e foi dele a intervenção mais emotiva, mais forte e que vai estar em destaque no programa de hoje, que vai ser praticamente todo ele dedicado a este tema, até porque nessa mesma ocasião foi lançada em Portugal e em todos os países onde a Fundação AIS está presente uma petição para que os governos do mundo, as organizações internacionais, tenham em atenção a questão da perseguição religiosa e ajudem dessa forma a minimizar ou eliminar mesmo o sofrimento que é causado a milhões de pessoas em todo o mundo. Mas, voltando às palavras de Dom Rui Valério, ele lembrou que a leitura do relatório escandaliza pela dimensão impressionante, Catarina, da perseguição religiosa em todo o mundo. Exatamente, Paulo, e só o uso deste termo, não é, do escandaliza, já diz muito. De facto, o Patriarca afirmou que a leitura do relatório da liberdade religiosa escandaliza porque somos confrontados com uma realidade que muitas vezes desconhecemos, que muitas vezes ignoramos e quase todos também desconhecemos também a dimensão desta realidade, Paulo. Então já vamos escutar as palavras de Dom Rui Valério e dos outros participantes também na apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Mas antes disso, e até para se compreender melhor o peso das palavras que foram ditas, vamos, isto em linhas muito gerais, claro, recordar as principais conclusões do documento. E a primeira conclusão, digamos assim, é que a situação se tem vindo a agravar hoje em dia, em que mais de metade da população mundial vive, Catarina, sob graves violações sobre a perseguição religiosa. Precisamente, Paulo, e nós no nosso relatório até quantificamos, não é? Dizemos que há 62 países no mundo onde se verifica de facto uma perseguição ou discriminação por motivos religiosos e que isso afeta, Paulo, qualquer coisa como 5,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo. E compreende-se assim, por esta dimensão deste número, que Dom Rui Valério tenha usado então a palavra escândalo para descrever esta realidade. Exatamente, Paulo, e fez muito bem a usar, porque é mesmo de facto escandaloso que em pleno século XXI, portanto numa altura em que a humanidade consegue colocar naves espaciais até Marte, em que a ciência de facto está a evoluir de uma forma vertiginosa, que temos com um progresso tecnológico que parece que não se consegue parar, não é? Que há sempre mais alguma coisa para fazer. Portanto, neste mundo há milhões de pessoas que estão em sofrimento, não é? Que são perseguidas, que são maltratadas, que são violentadas, por vezes de uma forma brutal, apenas por causa da sua fé, apenas por quererem, por exemplo, Paulo, levar os seus filhos à catequese, por exemplo, por quererem participar numa procissão, por quererem ir à missa ou por terem até uma Bíblia em casa. Portanto, apenas por isso, e por isso mesmo é que esta palavra escandaloso é tão bem usada, não é? Exatamente. E emprega neste contexto. Obrigado, Catarina. O relatório da Fundação AIS é lançado de 2 em 2 anos e este relatório agora de que estamos a falar aborda o que se passou no mundo entre janeiro de 2023 e o final do ano passado. É isso mesmo, Paulo. E a Fundação AIS tem uma equipa de especialistas, portanto uma equipa de pessoas que são especialistas neste tópico, que são académicos, são professores e que estão de facto permanentemente a recolher informação sobre estas questões, sobre o que se passa no mundo, em todos os países do mundo, relativamente a esta questão da liberdade religiosa, portanto de constantemente estarem a ter acesso aos casos de violência, de abuso ou até ou de uma forma direta ou indireta, mas por causa da religião. Portanto, como o Paulo disse, nós lançámos agora este relatório que se refere ao período entre janeiro de 2023 a dezembro de 2024 e neste momento, Paulo, já estamos a trabalhar no próximo relatório, como é óbvio. Sim, já é um trabalho que nunca pode parar. Exatamente, não é exatamente. Nós vamos abordar as conclusões do relatório ao longo dos próximos programas, mas há ideias que importa ir sublinhando, até porque essas ideias ajudam a perceber as palavras do Patriarca de Lisboa, o tal escândalo de que Dom Rui Valério referiu. E é, por exemplo, escandaloso
perceber que há no mundo milhões de pessoas, estamos sempre a falar em milhões de pessoas que estão vulneráveis à violência por motivos religiosos. Catarina, vulneráveis é a palavra certa? Sim, Paulo, é uma boa palavra para descrever exatamente o que se passa. E, na verdade, Paulo, é muito bom nós podermos ir continuando nos próximos programas, nas próximas semanas, continuar a falar sobre este assunto, porque é também, de alguma forma, pedagógico darmos também este tipo de informação a quem nos está a seguir lá em casa. Por exemplo, muitas pessoas, Paulo, não saberão que hoje há muitas mulheres e raparigas cristãs e raparigas de minorias, digamos assim, melhor dito, que neste momento, e que estão em vários países, que estão de facto numa verdadeira situação particularmente vulnerável por causa desta violência religiosa que existe nos seus países. É o que se passa, por exemplo, no Egito ou no Paquistão. Exatamente, Paulo, precisamente, são dois exemplos que nós damos. Portanto, durante o período em que nós analisámos este relatório, portanto, relembro uma vez mais, de janeiro de 23 até dezembro de 24, foram documentados vários casos, centenas de casos, de violações graves contra mulheres e raparigas de minorias religiosas em países como o Paulo acabou de referir, o Paquistão e o Egito, mas também, por exemplo, em Moçambique, Paulo. Portanto, estamos a falar neste momento, Paulo, de situações em que as vítimas são apenas algumas meninas com 10 anos de idade que foram então sujeitas a rapto, a conversão forçada, a um casamento forçado, e isto é preciso nós também denunciarmos para podermos, para que estes abusos, não é, terminem de alguma forma, que estes abusos que têm continuamente acontecido ao longo dos tempos possam ser de alguma forma parados, porque o que nós verificamos é que eles continuam a acontecer e de uma forma impune. De facto, a situação é extremamente preocupante e o relatório da Fundação AES deixa o alerta sobre isso. Nós vamos agora focar então, dar a nossa atenção mais a um desses países em concreto, o Paquistão. Naim Yousaf Gil, que é o diretor executivo da Comissão Nacional de Justiça e Paz, ele fala mesmo em medo constante, medo que é vivido no Paquistão pelos cristãos em geral e pelas raparigas e mulheres em particular. In Pakistan, some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced conversions. Minor girls being abducted by Muslim men for sexual exploitations in cover of marriage. False allegations of blasphemy caused mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. Existing issues still continue and raised insecurities in the daily life of the whole Christian community in Pakistan. Keep us into your prayers. Falámos do caso do Paquistão, por causa do assédio, da violência e da discriminação que afeta particularmente as raparigas e jovens mulheres deste país asiático. Este é um programa, o nosso programa está centrado essencialmente na apresentação do relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo, apresentação que aconteceu na terça-feira, dia 21, em Lisboa e também nas principais capitais europeias. Apresentação que esteve a cargo de Nuno Rogério, um conhecido analista político que enfatizou também a questão do jihadismo e, em especial, Catarina, a ameaça que o jihadismo representa hoje em dia em África. Sim, Paulo, até pelas áreas de investigação que o Nuno Rogério tem na sua vida, portanto, ele já publicou, por exemplo, um livro sobre o terrorismo jihadista em Moçambique. Portanto, o Nuno Rogério, de facto, deu um grande destaque na sua apresentação relativamente ao que se está a passar em África, até porque esta questão de facto é muito complexa e precisa de ser analisada com bastante atenção, Paulo. E um dos aspectos, digamos assim, mais relevantes quando se fala em jihadismo, quando se fala nestes grupos terroristas que se alicerçam ideologicamente na expansão violenta de um Islão radical, é o seu financiamento. Como é que
estes grupos conseguem os fundos necessários, por exemplo, para a compra das armas, para o recrutamento de novos membros, para toda a logística que é necessária para ser no ativo centenas e centenas de homens. Sim, Paulo, e o Nuno Rogério de facto ajudou-nos também a compreender essas teias que não são claras, são obscuras e que nos levam de facto à suspeita que até há organizações estatais em alguns países que podem de facto estar a financiar estes grupos terroristas através, por exemplo, de falsas organizações de caridade, mas há também muitas outras formas, Paulo, outras fontes, não é? Digamos assim, de financiamento. Na verdade, Paulo, a verdade é que estes grupos de facto têm vindo a crescer, cada vez têm mais homens militantes e cada vez mais militantes também, há cada vez mais armas e armas cada vez mais sofisticadas e representam efetivamente uma ameaça cada vez maior para as populações locais, nomeadamente, Paulo, neste caso em concreto da África, também aos cristãos, não é? De facto é uma questão complexa. Nós vamos então escutar Nuno Rogério na apresentação do relatório da Fundação AIS no Centro Nacional de Cultura em Lisboa. O relatório é muito preciso na descrição daquilo que são as raízes da perseguição aos cristãos em vários sítios do mundo, perseguição armada através de grupos jihadistas, alguns deles baseados no financiamento das chamadas fundações de caridade, outros baseados no financiamento de negócios ilícitos, outros, infelizmente, talvez baseados no financiamento de Estados que têm uma mão que faz uma coisa, a mão direita e outra mão que faz outra coisa, a mão esquerda. Portanto, o grande problema em relação ao chamado jihadismo é precisamente a dúvida que existe sobre se alguns Estados não financiam alguns desses grupos através de fundos secretos. É uma discussão que levaria, eu ia dizer horas, mas posso dizer anos a terminar. Há muitos estudos sobre o assunto, há muitas teses de doutoramento preparadas sobre o assunto, mas a verdade é que há forte suspeita de que algumas organizações estatais podem estar a ajudar, neste momento em que falamos, grupos jihadistas ativos, quer em África, quer em outras zonas da Ásia. Estamos a escutar Nuno Rogério na apresentação, no dia 21, em Lisboa, do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Uma das questões que ele também desenvolveu foi a da Jihad. Catarina, o que é a Jihad? Sim, Paulo, e de facto também foi importante, não é, o Nuno Rogério ter desenvolvido este tópico. Porque falamos tanto disto, exatamente, não é? Porque quando falamos em grupos jihadistas, em terrorismo jihadista, não é? Importa perceber também o que é a Jihad, não é? E o Nuno Rogério alertou-nos que existem dois conceitos principais para a Jihad no Islão. Portanto, há a chamada Jihad espiritual, e essa Jihad é naquela que as pessoas procuram crescer em termos espirituais, não é? Na sua fé, e que procuram de facto serem cada vez melhores e cada vez crescerem mais espiritualmente. Depois há outra jihad, que é a jihad militar, digamos assim, e que se traduz de facto nestes atos violentos que vamos assistindo um pouco por todo o mundo e que alimenta de facto este terrorismo que está em clara expansão em África, e este relatório mostra exatamente isso, porque está praticamente presente neste momento, Paulo, em todos os países da região do Sahel, portanto, nesta região mais norte de África, mas depois também vemos que já estão a chegar ao sul do continente, nomeadamente a Cabo Delgado, na zona de Moçambique, que é mais no sul de África, não é? Exatamente. E esse crescimento tem-se verificado ao longo dos últimos anos e é, de facto, um dos temas mais desenvolvidos no relatório da Fundação AIS. Vamos escutar uma vez mais Nuno Rogério. Dentro do Islão, costuma-se discutir muito a ideia de que os cristãos não percebem o que a palavra jihad quer dizer. E há uma discussão central no Islão, que é entre as duas jihad. A jihad espiritual, aquilo que alguns chamam a grande jihad, que seria uma doutrina de melhoramento pessoal, assim como nós todos esperamos ser melhores no dia que vem, ou como dizia o Papa Bento XVI, todos nós, todos os dias sabemos que temos que arrumar o nosso quarto, e sabemos que no dia seguinte o temos que fazer outra vez. Todos nós queremos ser melhores, e portanto isso seria, para algumas correntes do Islão, a grande jihad, o auto-melhoramento. Haveria depois a pequena jihad, que seria a jihad militar, que se traduzia ou se traduziria em atos violentos contra as sociedades, contra os indivíduos, contra os cidadãos. Seja assim ou não seja, o Islão também se divide nesta análise. Há quem diga que esta distinção não existe,
que é como aquilo, como dizia o grande filósofo Martin Heidegger, é a mesma coisa que partir um cabelo em 4, mas há quem diga que esta discussão não faz sentido, mas ela faz sentido em vários países do mundo, onde eu tive o prazer de estar, onde fizemos conferências, e onde as pessoas diziam: jihad tem que ser entendida para o mal como pequena jihad militar, que não está autorizada, obviamente, e é condenada pelo próprio Islão. Seja como for, seja ela pequena ou seja ela de outro tipo, a verdade é que é ela que está na origem da desgraça de muitos dos sítios que são retratados neste relatório. Por exemplo, um sítio importante, que é uma transição, digamos assim, entre o Norte de África, e essencialmente muçulmano, e o Sul da África, essencialmente cristão e animista, se quisermos, que é a zona, digamos assim, do Sahel. O Sahel, enfim, tem costas largas, como se costuma dizer, há quem integre no Sahel cerca de 20 países, há quem integre 6, 8, seja como for, é no Sahel, onde nós conhecemos sobretudo o Burkina Faso, o Mali, que se passa grande parte do problema da perseguição neste momento em África. Foi Nuno Rogério que fez a apresentação do relatório da Fundação AES, apresentação que decorreu então no passado dia 21 em Lisboa, no Centro Nacional da Cultura. Uma apresentação que teve também como protagonista o padre José Frazão, que é o diretor da Brutéria, e que olhou para o relatório e tentou ver o que ele nos tem para dizer. Ele, o relatório, para além do imediatismo dos números, dos dados, das informações que disponibiliza, foi um momento de facto também muito importante que vamos deixar para a próxima semana, quando retomaremos aqui no nosso programa este tema. Para já, vamos à intervenção principal, a do Patriarca de Lisboa, que com palavras emotivas chamou a atenção para o drama humano que a perseguição religiosa implica sempre. Sim, Paulo, são de facto dramas humanos que às vezes passam despercebidos numa primeira leitura mais rápida deste relatório, mas que o Sr. Patriarca de facto fez questão de salientar e fez bem, não é? E ainda bem que o fez, porque dessa forma, e a leitura que nós fazemos na Fundação AES, Paulo, também fazemos diariamente esta leitura, não é? Que o Sr. Patriarca faz. Portanto, a nossa missão é de facto ajudar os cristãos perseguidos, ajudar aqueles homens, aquelas mulheres, as crianças que vivem então em países onde por causa da sua fé são de alguma forma violentados, muitas vezes são alvo de facto destes grupos terroristas, portanto são ostracizados, são marginalizados pela sociedade, são forçados muitas vezes a uma existência praticamente miserável, ou mesmo miserável, portanto são violentados nos seus direitos mais básicos como seres humanos. E o Dom Rui Valério fez questão de salientar este ponto, de dizer que por trás da história, em cada história de perseguição, há de facto sempre o rosto de alguém, há sempre o rosto do sofrimento de alguma pessoa. E não nos podemos esquecer, não é? Exatamente, e foi essa leitura humana que Dom Rui Valério fez e que vamos agora recuperar, em que o Patriarca de Lisboa começa por nos dizer que o relatório escandaliza porque mostra que as histórias de perseguição são sempre histórias escritas a sangue. Este relatório escandaliza-nos, graças a Deus. Escandaliza-nos porque, não obstante os processos e progressos que em termos de sociedade temos vindo a protagonizar ao longo dos séculos, não obstante esta sociedade da técnica, mas também no campo da civilização, quantos passos não foram já dados, e particularmente nos últimos anos, em ordem ao reconhecimento do outro, como valor, como liberdade. Eis que nós, em pleno século XXI, somos surpreendidos, escandalosamente surpreendidos, com um relatório onde percebemos que não são só números, aquilo que ali está contido, não são só cores diferentes, do vermelho, do laranja, mas são pessoas reais, são seres humanos. E cada história de perseguição, cada história de recusa da liberdade para viver a sua fé, para se expressar livremente, enquanto crente, cada uma dessa história é uma história de martírio. Este relatório, portanto, recorda-nos como nem todas as histórias são escritas com tinta de China, ou então com, como é que chama aquilo que se usa nos tinteiros lá das impressoras, a laser. Há histórias que são escritas a sangue. E este relatório testemunha-nos isso mesmo.
Estamos a escutar Dom Rui Valério na apresentação na semana passada do relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo. E o Patriarca de Lisboa lembrou que esta é uma liberdade essencial, porque quando não existe, quando é coartada, todas as outras liberdades ficam comprometidas e com isso ficam comprometidos também os direitos básicos do ser humano. Porque a dimensão religiosa é, porventura, a dimensão de maior intimidade de cada pessoa. Exatamente porque se situa no âmbito do sacrário interior, que é a consciência e que é a liberdade. E recusar a alguém a possibilidade de viver a sua religião, a sua relação com o transcendente, significa que é uma proibição para que aquela pessoa, seja ela própria. De facto, quando se nega ao outro o direito a viver a sua religião e a expressar-se livremente na sua tradição religiosa, significa que todos os outros direitos estão comprometidos. O direito político, o direito à liberdade de expressão, o direito à habitação, o direito à saúde. Estamos a escutar o Patriarca de Lisboa na intervenção mais significativa da apresentação do relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo. Dom Rui Valério terminou com uma palavra de esperança, lembrando uma das máximas da Igreja de que o sangue dos mártires é sempre semente de cristãos. Porque este relatório tem um outro mérito. É quase que um grito de que nós não nos resignamos àquilo que é, como é que eu ia dizer, uma notícia de jornal, àquilo que parece que já faz parte do nosso dia-a-dia. Para terminar e concluir, como cristão e como católico, faço presente que desde Jesus Cristo, que em nome do próprio nome de Deus, em nome de uma vivência, de uma determinada forma de comungar com Deus e com os outros, ele próprio foi crucificado. E a história do cristianismo é uma história que está escrita, lá está, com os mártires, mas eu quero terminar com a esperança, invocando aqui aquela grande máxima dos padres da Igreja, quando diziam que sangue de mártires é semente de cristãos homens livres. Obrigado pela oportunidade de me conceder. Não podemos, não nos devemos resignar, dizia mesmo agora Dom Rui Valério. Este chamamento para a solidariedade que também brota do relatório sobre a perseguição religiosa no mundo é também a chama que ilumina a missão da Fundação AES. Há pouco o Patriarca de Lisboa dizia que por trás de cada história de perseguição há sempre a história também do sofrimento de alguém, mas há também por trás de cada história de perseguição a certeza de que há homens e mulheres que são verdadeiros heróis, pessoas que não se cansam de fazer o bem. E nós, na Fundação AES, existimos para os ajudar a todos, os que sofrem e os que são autênticos anjos da guarda. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, é isso mesmo. E, de facto, este relatório da Fundação AES mostra-nos, de facto, um mundo sem piedade, um mundo violento, não é? Onde as comunidades mais frágeis são violentadas, são forçadas muitas vezes a fugir, portanto, vivem constantemente assustadas, vivem numa fuga permanente, tantas e tantas vezes sem acesso às coisas mais básicas, desde a alimentação, a medicação, alojamento, até a educação para os seus próprios filhos. Portanto, mas há também o reverso disto, Paulo. Portanto, há terroristas, de facto, que espalham o mal, mas também, ao mesmo tempo, há pessoas, há padres, há irmãs, que são este sinal de bondade no meio deste terror. Portanto, há uns que matam e perseguem, mas, por outro lado, há outros que ajudam a secar as lágrimas destas pessoas que estão a sofrer neste momento. Portanto, uns fazem mal e outros vivem, de facto, a espalhar o bem pela comunidade. E nós, Paulo, como o Paulo acabou de dizer, somos, de facto, estamos aqui para ajudar todas estas pessoas, com o apoio dos nossos benfeitores e amigos, como é óbvio, mas estamos aqui para ajudar estes padres, estas irmãs, estes catequistas que são verdadeiramente os verdadeiros heróis de amor junto desta comunidade, junto das comunidades mais necessitadas, Paulo. Muito importante tudo isso. Bom, um dos países onde vamos encontrar estes heróis de amor que a Catarina estava agora a falar, estes anjos da guarda, é o Burundi. Bom, mas o Burundi é um país africano também, Catarina, muito especial.
Sim, Paulo, infelizmente muito especial, pelas piores razões, como é óbvio. Aqui não é o turismo que afeta o Burundi, mas é a pobreza. Portanto, é sem dúvida um dos países mais pobres do mundo, por causa de anos e anos que esteve de um mau planeamento económico, de uma agricultura apenas de sobrevivência e com poucas ou nenhumas infraestruturas foram construídas ao longo dos anos. Portanto, a somar a tudo isto, Paulo, o Burundi faz a fronteira com dois países, um deles a República Democrática do Congo e o outro o Ruanda, que têm neste momento uma disputa muito violenta sobre o controle das regiões do Kivu Norte e do Kivu Sul e que têm por isso mesmo provocado grandes deslocamentos de populações e provocado também uma grande instabilidade nesta região, Paulo. Obrigado, Catarina. Mas é neste Burundi, que a Catarina agora também descreveu, neste Burundi pobre, que vamos encontrar um destes anjos da guarda, um destes heróis do amor. Estou a falar numa mulher especial, a irmã Consolata, que é religiosa carmelita e também é médica. Ela trabalha no Hospital São José, em Musongati, e como nos vai dizer já de seguida, ela está preocupada com muitas coisas. É começar, por exemplo, pela falta de dinheiro para o combustível, para o transporte dos seus doentes. La majorité de la population environnante, c'est une population qui est très pauvre. Souvent, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter les médicaments. Il y a la malaria, il y a les pneumopathies, surtout pour les enfants. Pour les adultes, il y a différentes infections, des infections bactériennes, virales. Je m'appelle Sœur Consolate. Je suis une sœur carmélite. Je suis aussi médecin. Je travaille à l'hôpital Saint-Joseph de Musongati. C'est un hôpital de la congrégation. Actuellement, le problème qui nous hante beaucoup, c'est le problème de paiement pour le personnel et le problème de carburant pour le transfert des malades. J'ai perdu une patiente pendant une opération. Je ne pouvais pas le référer ailleurs parce qu'il n'y avait pas de carburant. Malgré les problèmes, l'espérance est très importante parce que sans espoir, on se décourage. Moi-même sans espérance, je cesserai donc de soigner les malades. Je sais que la main de Dieu est toujours là. A irmã Consolata, que acabámos de escutar, é um dos muitos anjos da guarda que a Fundação AIS ajuda no mundo e ela diz que a mão de Deus está sempre presente. Este é o lado incrível de tudo isto. No mundo carregado de violência e de perseguição, há sempre quem não se resigne ao mal, quem arregaça as mangas, indo ao encontro daqueles que estão em maior necessidade. A Fundação AIS também é isto. E assim, embalados ainda neste exemplo incrível desta carmelita médica que fomos encontrar no Burundi, vamos agora até Macau, para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, o nosso correspondente nesta diocese, na China. O Papa Leão XIV, no espaço de 2 meses, nomeou 2 bispos para a República Popular da China. Depois de, em agosto, ter nomeado um novo bispo e consagrado uma nova diocese no interior da China, o Santo Padre nomeou agora como bispo auxiliar da Arquidiocese de Xangai Dom Inácio Wu Jianlin. Trata-se de uma das nomeações mais importantes feitas sob o acordo assinado entre Pequim e o Vaticano para a nomeação de bispos com o consentimento de ambos os Estados. Xangai é a segunda cidade mais importante da China, depois de Pequim, a sua capital, uma vez que Xangai é a capital financeira do país. Também Xangai goza de um estatuto político de certa forma autónomo, aquilo que os chineses chamam um município com poderes alargados,
E isso também se reflete na Arquidiocese de Xangai, uma vez que também ela goza de uma certa autonomia relativamente às dioceses do resto do país e também porque é muito frequentada por um maior número de fiéis e por muitos fiéis estrangeiros, nomeadamente ocidentais. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos continuar a falar do relatório e vamos falar muito concretamente na petição que foi lançada a nível internacional e que poderá desempenhar um papel importante na defesa das vítimas da perseguição religiosa. Tema para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens e mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior apoio, o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor
que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da Ajuda à Igreja que Sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا
وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما راح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. E vamos falar ainda da apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Um dos momentos mais importantes da apresentação do relatório foi, sem dúvida, o lançamento em Lisboa e também nas principais capitais da Europa de uma petição internacional. Uma petição que recebeu, Catarina, os maiores elogios, acho que posso mesmo dizer assim, do Patriarca de Lisboa. É verdade, Paulo. E Dom Rui Valério disse mesmo que esta petição, portanto, esta nossa petição é fulcral, pois tira-nos da indiferença e compromete-nos a agir com um caráter, e tem também ao mesmo tempo um caráter pedagógico. Uma petição, e importa recordar isso, que é um apelo aos governantes e às organizações internacionais para garantirem que todas as pessoas tenham direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Exatamente, Paulo. E quero destacar que é a primeira vez na história que da Fundação AIS que é feita então, é lançada uma petição deste género, desta natureza. E é preciso dizer, Paulo, que todos nós, eu, o Paulo, os nossos telespectadores, é preciso que todos nós apelemos aos nossos governos, apelemos às principais organizações mundiais para darem de facto uma maior atenção a esta questão da liberdade religiosa. E o objetivo da petição, Paulo, é fazer com que todas as pessoas do mundo, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da fé que possam professar, do seu sexo, da sua condição económica ou cultural que possam ter, portanto, é preciso que todas as pessoas tenham de facto direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Bem, no fundo podemos dizer que a petição lançada agora pela Fundação AIS procura que o famoso artigo 18º, já falámos dele aqui, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja uma realidade. Mas como é que as pessoas, os nossos telespectadores, por exemplo, podem assinar esta petição? É muito fácil, Paulo, basta ir à nossa página de internet, em fundação-ais.pt, está logo bem visível e depois ali o apelo, não é? O apelo para fazermos a assinatura desta petição. Depois é só clicar, abrir a página, ler com atenção o texto que está escrito e, claro, depois assinar. O desafio é lançado e agora é com cada um de nós, Paulo. É preciso assinarmos, de facto, esta petição, que é um primeiro passo para que o mundo, de facto, tome consciência deste gravíssimo problema que estamos a viver. É preciso não esquecer que a liberdade religiosa é também um termómetro, não é? Podemos dizer assim, um termómetro de todas as outras liberdades e por isso é tão importante cada um de nós assinarmos esta petição, Paulo. Portanto, é preciso dizer alto e bom som que a liberdade religiosa é um direito e não é um privilégio. Excelente, obrigado, Catarina. É importante, de facto, sublinhar isto. A liberdade religiosa é um direito, não é um privilégio. E mesmo a terminar o nosso programa, lanço o número da semana. E qual é o número? É o número 1. Porque cada um de nós pode fazer a diferença. Assinar a petição é dizer que estamos, de facto, preocupados com os cristãos perseguidos, que estamos preocupados com os atropelos à liberdade religiosa no mundo. Agora é connosco, é com cada um de nós. Para assinar a petição, recordo uma vez mais, só tem de ir à página da Fundação AIS na internet, é fundação-ais.pt. Bom, voltando agora a Dom Rui Valério, no final da apresentação do relatório, o Patriarca de Lisboa falou aos jornalistas presentes ali no Centro Nacional de Cultura e referiu precisamente a importância da petição. Vamos escutá-lo. Tem uma importância em 2 níveis. Em primeiro lugar, é para nos tirar da nossa indiferença, porque nos compromete essa petição, porque nos obriga a fazer uma assinatura, porque colocamos ali o nosso nome, porque damos a cara. E isso, numa questão tão fulcral como aquela de que estamos a falar, em que se fala de liberdade, fala-se de religião, fala-se de perseguição, isso é verdadeiramente fulcral. Em segundo lugar, é uma maneira de nos sentirmos ainda mais comprometidos com a defesa e salvaguarda do outro enquanto uma liberdade. Ou seja, ninguém pode ser indiferente a este drama e tem um caráter profundamente pedagógico, porque nos alerta para não estarmos, como é que eu ia dizer, de olhos fechados para fenómenos que
eventualmente possam surgir aqui no nosso meio. Nada pior para a proliferação do mal do que aquele de tapar a cara, voltar para o lado, fechar os olhos. Esta petição, portanto, tem esse mérito, levando-me a mim a concluir que é bem mais do que um ato de cidadania. Esta petição tem o caráter profético. É uma petição profética. Como é que avalia as recentes... Foi Dom Rui Valério, patriarca de Lisboa, a sublinhar então a importância da petição lançada pela Fundação AIS a nível internacional em defesa da liberdade religiosa no mundo. Neste programa nós estivemos a falar do relatório da AIS e de como está o mundo no que diz respeito a este direito tão espezinhado em tantos e tantos países. Nós fizemos um trabalho multimédia com as principais conclusões do relatório. Vale a pena ver porque a liberdade religiosa, como já o dissemos, é um direito, não é um privilégio. Enquanto assiste a este vídeo, quase 2 em cada 3 pessoas no mundo vivem em países onde praticar a sua fé pode custar-lhes tudo. As conclusões do relatório sobre a liberdade religiosa 2025 da AIS revelam que este direito fundamental está mais ameaçado do que nunca. Imagine que 2/3 da população mundial, que hoje vive em 62 países ao redor do globo, estão expostos a discriminação religiosa ou perseguição. Isso representa quase 5,4 mil milhões de pessoas, mães, pais e filhos, cuja liberdade, segurança e até mesmo vida estão em risco. Destas, mais de 4,1 mil milhões de pessoas que vivem em 24 países sofrem as mais graves violações da liberdade religiosa. Classificados como perseguição, estes casos incluem agressão, rapto, prisão e até morte. O controlo autoritário. Governos que consideram grupos religiosos autónomos como uma ameaça ao seu poder. Na Coreia do Norte, possuir uma Bíblia pode resultar em prisão perpétua ou execução. O programa Skynet da China, que controla cerca de 700 milhões de câmaras de vigilância, monitoriza todos os grupos religiosos. Extremismo religioso. Os grupos jihadistas não visam apenas outras religiões. Eles eliminam todos aqueles que não compartilham a interpretação exata das suas crenças. No Middle Belt da Nigéria, aldeias inteiras são forçadas a fugir enquanto grupos armados queimam igrejas e escolas. Nacionalismo étnico-religioso. Em vários países, a religião é cada vez mais utilizada para definir a identidade nacional. Na Índia, as políticas nacionalistas hindus têm minado as liberdades religiosas constitucionais, visando as comunidades muçulmanas e cristãs através de leis anti-conversão, restrições ao financiamento estrangeiro e violência social. A fragilidade da liberdade religiosa é mais evidente em áreas de conflito. A guerra não mata apenas pessoas, mata também os espaços onde as pessoas procuram consolo, esperança e Deus. As violações mais dolorosas da liberdade religiosa envolvem aqueles que são duplamente vulneráveis, particularmente mulheres jovens de minorias religiosas que enfrentam uma dupla ameaça. No Paquistão, meninas cristãs e hindus com apenas 10 anos são raptadas, convertidas à força ao islamismo e casadas com os seus raptores. Se uma família procura a ajuda da polícia, as autoridades locais muitas vezes fecham os olhos com medo de incitar a violência popular. Inúmeras meninas cristãs no Egito foram vítimas de rapto, violação, casamento forçado e conversão por motivos religiosos. A era digital criou novos campos de batalha para a fé. Governos autoritários usam a inteligência artificial para monitorizar conteúdo religioso online. Cada oração compartilhada, cada pergunta espiritual feita, cada discussão religiosa torna-se uma evidência potencial para perseguição.
Só no Paquistão, mais de 400 mil queixas visam pessoas pelo que publicam sobre a fé. Além da perseguição direta, mais de 1,3 mil milhões de pessoas em 38 países sofrem discriminação frequente e não documentada. São nações onde podemos não ser mortos por causa da nossa fé, mas ser-nos-á negado o acesso a empregos, seremos impedidos de construir locais de culto ou proibidos de compartilhar as nossas crenças com os nossos próprios filhos. Apesar destas dificuldades, a esperança persiste. Mesmo nos lugares mais sombrios, pessoas com fé acendem uma vela. No Burkina Faso, onde ataques jihadistas aterrorizam comunidades diariamente, grupos religiosos organizam jogos de futebol pela paz, recusando a deixar que o extremismo os divida. Em Cabo Delgado, Moçambique, devastado pela guerra, as igrejas tornaram-se a salvação para famílias deslocadas de todas as tradições religiosas, proporcionando não apenas conforto espiritual, mas também alimento, abrigo e segurança. A liberdade religiosa não pode ser defendida apenas pelas comunidades religiosas. Ela precisa de todos nós, governos, instituições, educadores, pessoas como nós. Devemos erguer as nossas vozes, exigir proteção e lembrar-nos que se a liberdade religiosa for negada a um, mais cedo ou mais tarde ela será negada a todos. A hora de agir é agora, porque a liberdade religiosa é um direito humano, não um privilégio. E com este trabalho exaustivo sobre o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, tema a que regressaremos nas próximas edições, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aida, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.